Como eu amo Jesus, amados. Como eu amo. Eu não viveria sem o Evangelho. Eu não viveria sem a palavra. A palavra é minha vida. A palavra me enche o coração. Olha, eu quero dizer uma coisa. Ouça, igreja. Você também que me ouve pela internet. Eu quero dar um testemunho. Durante aqueles dias que eu estive no hospital, eu pedi que ninguém fosse me visitar, porque ainda estamos numa pandemia. Na verdade, então eu queria evitar essa circulação, essa exposição. Somente no domingo, que eu já estava bem também, a bispa foi lá, ficou comigo durante o horário do almoço. Também não queria que a bispa ficasse muito tempo lá. Mas durante esse período que eu fiquei no hospital, eu tive tempo. Às vezes nós estamos numa correria muito grande, corre, e quer fazer, você sabe, é um ativismo muito grande. E às vezes Deus puxa o freio de mão, dá uma parada, respira, respira um pouco, você está correndo muito, dá uma parada, dá uma refletida, seja um pouco mais contemplativo. Tem um livro, O Pastor Contemplativo, seja mais contemplativo. E ali eu comecei a renovar a minha leitura bíblica. Então consegui, em poucos dias, já estou chegando no final, início de Levítico, fazendo uma leitura com estudo, não é apenas uma leitura fria. Por isso essa lentidão. Mas, nesses dias, uma coisa veio muito profundamente ao meu coração. Eu sentia naquele leito de hospital a real presença de Deus, amados. Mas não era um sentimento somente. Meu amado que também ficou no CTI esses dias, testemunhando. Não era um sentimento, não era uma ideologia. Cristianismo não é uma ideologia. Não é um mero pensamento. Você sabe, Jesus naquele leito era mais real do que uma pessoa do meu lado. A presença de Jesus era real naquele lugar. Passava pelo meu sistema nervoso central, pela minha cognição, pelos meus pensamentos, pela minha razão. E a presença de Deus, de Cristo Jesus, era real. Eu quero dizer, Jesus é real para mim. Jesus é real na tua vida, amado. Ele não é uma energia, uma ideia. Ele é uma pessoa. Seja amigo de Jesus. Ele é teu amigo. Ele é teu amigo, mas eu quero dizer para você, seja amigo de Jesus. Fale com Jesus. Quando você está com problema, você recorre a quem? Recorra. Fale primeiramente com Jesus. Ele é real. Ele está presente. Da mesma forma como eu sinto Jesus neste santo lugar, nesta hora. Diga glória a Deus por isso. Vamos dar a Ele uma salva de palmas. Vamos bendizê-lo com louvores e alegria na sua casa. Santo é o seu nome. Agora vamos ouvir a voz de Deus. São 10 horas e 35 minutos. Nós passamos um pouco do início do horário da mensagem, mas testemunhos e tanta coisa era necessária. Nós vamos ouvir a voz de Deus. Lucas 23, 8. O tema desta manhã: o silêncio de Deus é eloquente e a sua voz é poderosa. Sistema de Deus, o silêncio de Deus é eloquente, a sua voz é poderosa. Lucas 23, versículo 8 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Essa alegria era uma alegria falsa, não era alegria genuína. Tô alegre que vi Jesus. Não, você vai entender o contexto. Se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia.
Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, olha lá, tratou-o com desprezo. Como é que alguém se alegra em ver alguém e trata com desprezo? Tratou com desprezo, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Aquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Você veja? Duas pessoas que escarneciam de Jesus ficaram amigos novamente por causa do escárnio. Vamos orar a Deus. Seus olhos, feche-os, curve a sua cabeça, eleve seus pensamentos a Jesus. Pai amado e eterno, a Tua palavra é simplesmente maravilhosa. Ela chega aos nossos corações, ao encontro da nossa alma. Ela enche de alegria, ela enche de gozo, ela enche de fé, ela nutre a nossa fé. Portanto, ó Pai, este é um momento de nutrição da igreja, momento de alimentação. É hora de nós darmos vitamina A, do complexo B, vitamina E, D3. É hora de vitaminar a vida espiritual, de com profundidade mergulharmos na sabedoria de Deus e conhecermos mais de Ti, Senhor. Sim, Pai, durante a vida nós passamos momentos muitas vezes difíceis, que nos parece o Senhor está em silêncio. Outros ouvimos claramente a Tua voz. Mas nós queremos ter um equilíbrio entre esses momentos que nos parecem ser distintos, polarizados. Como se Deus em silêncio estivesse de um lado, falando estivesse de outro e fosse um Deus diferente. A verdade não. O Senhor está agindo tanto em silêncio quanto falando. E nós queremos conhecer a eloquência do Teu silêncio e o poder da Tua voz. Fala-nos, enche-nos os corações, em nome de Jesus, aos nossos irmãos presenciais e os irmãos online. Para a glória de Deus e o povo amado do Senhor, diga amém e amém. Muito obrigado, amada bispa, em nome de Jesus. Amada família em Cristo Jesus, povo santo, povo de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aqueles que foram conhecidos por Deus antes da fundação do mundo, foram em amor predestinados, chamados, justificados. E olha, na mente de Deus já até estás glorificado, meu amado. A palavra diz, já glorificou, Deus já te vê glorificado, para a glória do seu santo e precioso nome. Olha, esta manhã nós vamos mergulhar num assunto de extrema importância para a saúde e o equilíbrio espiritual da igreja. Porque nós passamos no nosso dia a dia, a vida, momentos que nos parecem mais um ringue de boxe. E nesses momentos complicados, momentos difíceis, nós precisamos de compreender a vontade do Senhor. Precisamos de compreender a maneira de Deus agir, para que possamos ter paz no coração, para que sejamos tomados de toda a paz que excede o quê? Todo entendimento humano. Então hoje eu venho ao altar da igreja com uma proposta clara: pastorear corações e mentes, pastorear a vida espiritual da igreja, para lhes conceder biblicamente conteúdo que há de gerar a paz de Deus que excede todo o entendimento humano. Portanto, eu já começo declarando que a santa paz de Deus guarde teu coração nesta hora.
Que a santa paz de Deus guarde a tua mente em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, o silêncio de Deus, em primeiro lugar, eu quero lhe afirmar, grita mais alto em nossos corações do que qualquer circunstância estrondosa nesta vida. O silêncio de Deus fala mais alto do que se você ligar aqui uma rádio para estourar os tímpanos, os decibéis lá em cima. Você vai entender o que o bispo quer lhe explicar esta manhã. Vamos pensar que há ocasiões em que o silêncio é muito eloquente, em que o silêncio se faz necessário. Vamos imaginar, mentalize agora comigo, vamos elaborar no pensamento. Imagine você a figura de um homem idoso, de um senhor de idade, que ele vai visitar a sua casa onde passou a sua infância. Está imaginando? Um senhor de idade chegou na sua casa onde ele passou a sua infância. E quando ele está diante desta casa, ele vê a sua casa abandonada. Ele vê rochas já com, como fala aquele verdinho? Não, lodo, limo, lodo. Ele vê já rochas com limo, com lodo, de tanto chuva, sol. Ele vê teia de aranha. Ele vê uma porta quebrada. Ele olha para o chão com coisas espalhadas. E ele vai entrando nos cômodos da casa e vê aquele aspecto de uma casa abandonada. Mas quando ele vai passando de cômodo em cômodo, sentimentos vão sendo despertados no seu coração. Porque ele olha, por exemplo, à beira da cozinha, onde sua mãe costumava preparar aquele almoço maravilhoso. Ele lembra do seu pai na garagem, cuidando da bicicleta que estava quebrada. Ou ele passa naquele corredor, naquele lugar, na frente de casa, onde ele e os irmãos costumavam brincar. E ele lembra dos seus irmãos, pai e mãe que já faleceram, irmãos talvez que estejam distante em outro estado, distante da comunhão com ele. E esses sentimentos vão sendo despertados de saudades de pessoas que ele não mais tem comunhão. E naquele silêncio profundo, observando aquela casa, aquele quadro, aqueles cômodos onde viveu a sua infância, de repente, começa a brotar uma lágrima que escorre nos seus olhos. Pois naquele momento, foi o silêncio que promoveu naquele coração sentimentos eloquentes que trouxeram à sua mente e ao seu coração verdades indizíveis, verdades indeléveis que ficaram marcados e vão marcar a sua vida até o último dia da sua existência. Então, trazendo isso para um contexto bíblico, veja, por exemplo, o caso de Jó. Jó era um homem íntegro. A Bíblia começa abrindo o livro de Jó, dizendo que ele era um homem que se desviava do mal. Mas Jó sofreu muitos reveses na vida. Jó passou por muitas tempestades, enfrentou tragédias. O dia mau desabou na cabeça daquele homem que era íntegro e que se desviava do mal. Ele perdeu bens, ele perdeu filhos, os ventos e as tempestades varreram a sua saúde e a sua vida.
a mulher de Jó se revoltou contra Deus e disse: Jó, abandona este Deus e pratique o suicídio, e morre. Veja, num momento de maior crise, no epicentro de uma crise, aquele homem, depois de ter perdido tudo, inclusive a saúde, a mulher que deveria de ser uma base de apoio para ele, diz: olha, abandona Deus e morre de uma vez. Foi acusado pelos amigos, foi abandonado por todos. Jó não conseguia entender aquilo tudo e não tinha uma resposta de Deus. Deus estava em silêncio. E olha, quando Deus abriu a boca para falar alguma coisa, não foi para responder a Jó. Jó fez 10 ou 14 perguntas para Deus, e Deus respondeu a Jó com 70 perguntas. Jó, onde você estava quando eu lancei fundamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu criei todo o firmamento? Me dize se você sabe de alguma coisa. Então, muitas das vezes nos parece incompreensível este silêncio. Mas o que nós aprendemos com a vida de Jó, e o que nós aprendemos no silêncio de Deus, e nós precisamos de entender, é que mesmo quando se nos parece que Deus está em silêncio, mesmo quando não vemos nenhum sinal visível da manifestação ou do favor de Deus, mesmo quando tudo se nos parece contrário e as adversidades avançam, e você sabe, tem aquele ditado: quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Você já ouviu esse ditado? E parece que mais coisas vêm contra a nossa vida, mesmo nesses momentos. Em primeiro lugar, amado, Deus não deixou de amar você, em primeiro lugar. É porque nós temos dificuldade em equilibrar, em relacionar o amor de Deus com o nosso sofrimento. Se Deus me ama, por que eu estou sofrendo? Nós temos esta incapacidade, esta dificuldade de entendimento. Então, a nível sobre-humano, a nível espiritual, a nível de pastoreio, a tua vida espiritual, porque você não é um corpo que tem um espírito, é o contrário, você é um espírito que tem um corpo. Então agora eu vou ensinar o espírito para que o homem de corpo entenda definitivamente e creia pelo espírito. Deus jamais deixou de amar você, amado. Jamais. Em segundo lugar, eu quero lhe dizer, amado, Deus está trabalhando em teu favor. Você pode não estar vendo, amado, mas Deus está fazendo uma obra absolutamente perfeita na tua vida, amado. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração não sentiu, a carne não percebeu, ninguém entendeu, Deus já entendeu tudo, Deus já está fazendo uma obra perfeita, Ele é soberano. Então, lá no capítulo 42 do livro de Jó, que palavra tremenda esta, em Jó, olha lá, 42, versículo 1, ele diz assim: então Jó respondeu ao Senhor, olha lá, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amado, nada vai se frustrar na tua vida, amado. Tudo aquilo que Deus preparou vai suceder como Deus quer na tua vida. Aí ele diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, no meio daquelas perguntas, daquelas inquirições de Jó, ele estava falando de coisas que eram maravilhosas demais para ele, coisas que ele não entendia. Mas quando Deus termina a sua equação, Jó está dizendo: meu Deus, nenhum dos teus planos poderão ser frustrados.
Aí no versículo 5, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que coisa maravilhosa! Amado, eu quero, antes de ler o versículo 10, eu quero gerar consolo no teu coração. Eu quero enviar uma palavra de paz para a tua vida, amado. Você continua sendo amado por Deus. Deus continua tendo um plano perfeito com a tua vida. Você não foi abandonado, você não está esquecido, você não foi marginalizado. Deus não virou o rosto para você. O amor de Deus continua perfeitamente intocável a tua vida, amado. Por trás dessas nuvens escuras, o sol continua brilhando. Por trás dessas nuvens carrancudas, Deus está sorrindo para você, amado irmão. Ele está trabalhando em teu favor. Então diz o versículo 10, olha lá: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este via a novela das 8. Laços de família. Não, vale a pena ver de novo. Olha lá: mudou o Senhor quando este orava. Olha, amado, no meio daquilo tudo, Jó estava em oração a Deus. Deus foi trabalhando naquele coração. E houve um momento que ele diz: gente, eu preciso de buscar o Criador. Eu preciso de estar em oração a Deus. E enquanto aquele homem estava orando, o que é que diz a palavra? Deus mudou a sua sorte e deu-lhe o dobro de tudo do que antes possuíra. Versículo 11. Então vieram a ele todos os irmãos, irmãs e todos quantos antes conheceram, comeram com ele em sua casa, se condoeram dele, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um deu-lhe dinheiro, deu-lhe um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi. Gente, esse homem teve 7 filhas, mais do que o primeiro estado. Deus abençoou a vida de Jó, amado. Olha, eu quero dizer que no final disso tudo, meu amado, o silêncio de Deus será mais eloquente na tua vida. No final disso tudo, você vai entender melhor os planos de Deus sobre a tua vida. O teu coração vai se abrir para as revelações de Deus. A tua mente vai se abrir para o que Deus quer falar com você. Quando você olhar aquilo tudo, você agora em oração vai dizer: meu Deus, como eu falava besteira. Meu Deus, como eu falava de coisas que eu não entendia. Como eu falava de coisas que eram maravilhosas demais para mim. Eu falava como se fosse um mestre, mas na verdade eu só falava besteira, eu não entendia. Mas agora os meus olhos te veem. Diga glória a Deus por isso, amado. Então, no tempo oportuno de Deus, Ele restaura a nossa sorte. No tempo oportuno de Deus, Ele age de forma visível nas nossas vidas. Mas você precisa saber, amado, que Deus sempre esteve em ação a teu respeito, amado. No livro de Gênesis 50, versículo 15, Eliardo, dá mais retorno para mim, filho, por favor. Só para mim aqui. Gênesis 50, 20, 15, 50, 15, diz assim a palavra: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que nós lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos seus servos do Deus, de teu pai. E diz que José chorou enquanto eles lhe falavam. Você veja que os irmãos de José ainda estavam inventando uma história, porque o pai não falou nada. Pelo menos na Bíblia não tem nenhum registro do pai ter falado nada. Mas eles, com medo de José, porque lhe haviam vendido,
para o Egito como escravo, e todo o mal que lhe causaram, vamos dizer que foi nosso pai que disse isso antes de morrer, que ele tenha misericórdia de nós. E diz que José chorou. José deve ter chorado porque pensou, gente, os meus irmãos ainda não entenderam a obra de Deus. Há tantos anos atrás, eu já os recebi. Há tantos anos atrás, mais de 15 anos, eu os recebi. Eu os perdoei. Eu os dei comida e os sustentei. E agora eu iria mudar o meu coração porque cargas d'água. Então você veja, amado, a diferença daquele que compreende a voz de Deus. José havia entendido o plano de Deus. Você veja o coração perdoador de José. Ao passo daqueles que não compreendem a voz de Deus, ficam lá elucubrando pensamentos. E eu acho que agora meu irmão vai se vingar. Por quê, amado? Porque lá dentro ele ainda tem vingança. Porque lá dentro ele ainda tem um coração vingativo. Porque lá dentro ele ainda tem um coração incircunciso. Ele ainda não compreendeu a voz de Deus. Ele não compreendeu a ação de Deus. Então diz que José chorou. Aí diz, depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele. Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Agora diz, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Diz que assim os consolou, e lhes falou ao coração. Então, amada igreja, minha querida família na fé, que a voz de Deus venha falar aos vossos corações nesta manhã, para que cada um de nós tenhamos a consolação do Espírito Santo de Deus, amado. No meio de uma família complicada, no meio de irmãos que lhe venderam, deram como morto, fizeram o pai achar que ele tinha morrido, no meio de uma escravidão do Egito por 14 anos como escravo, no meio de numa masmorra aprisionado, no meio de todos aqueles dramas que José passou, meu amado, no meio de toda a crise existencial, você sabe que Deus estava trabalhando na vida de José, de toda a descendência, para falar ao coração deles e lhes conservar muita gente em vida. Olha, inclusive no coração de José, Deus estava trabalhando. Porque José nos dá a aparência clara que era um garoto mimado. Porque o pai de José não tinha sabedoria. Ele deixava claro para todo mundo que ele amava mais José do que os outros. Então você imagina que você tem aqui 3 filhos, e na presença dos 3 filhos você diga, não, eu gosto mais de você, meu filho, mais do que os outros. Eu te amo mais do que os outros. Vai despertar ciúme no coração dos outros. Ou não? Aí, como se não bastasse o equívoco do pai, e já aquele ciúme dos irmãos por causa disso, diz que Deus deu sonhos a José, e os sonhos eram de Deus. Mas você precisa saber o momento de falar os sonhos de Deus. José chegou lá no meio dos irmãos, olha aí, ó, Deus me deu um sonho. Qual foi o sonho? Todo mundo vai se curvar perante mim e eu vou ser senhor de todos vocês. Como é que pode uma coisa dessa? Foi Deus que deu esse sonho? Eu vou ser teu servo então? Olha, mas não foi só esse sonho não. Diz que o sol e a lua também se curvavam. O quê? Quer dizer que papai e mamãe também vão ser teu servo? Há momentos que você tem que falar o que é de Deus e há momentos que você tem que se calar. Há momentos que o silêncio é necessário, amado. Então, depois daquilo tudo, Deus foi trabalhando no coração mimado de José. Foi trabalhando, até que ele se tornou um homem feito, preparado por Deus para ser o governador de todo o Egito. E receber os seus irmãos e dizer, olha só, vocês me fizeram mal, vocês intentaram mal, vocês me venderam, vocês disseram para o meu pai que eu estava morto, vocês me privaram da comunhão, vocês fizeram isso tudo, mas Deus estava no controle e agora todo mundo aqui vai viver bem para a glória do Senhor. Para a glória de Deus.
Então, amado, por que Deus não falou ao coração dos irmãos de José nada, enquanto eles estavam elucubrando aquele mal contra José? Por que Deus ficou em silêncio? Deus não poderia chegar lá no coração dos irmãos José, não faça isso. Por que Deus ficou em silêncio? Deus tinha um propósito. Da mesma maneira, Deus permaneceu em silêncio diante de Herodes. Jesus ficou em silêncio diante de Herodes. Ora, para entender no caso de Herodes o silêncio de Jesus, vamos saber quem era Herodes. Herodes vivia em adultério com a mulher de seu irmão Filipe. Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista, o profeta. Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou Jesus com desprezo e com escárnio. Herodes queria que Jesus fizesse um milagre qualquer, como se fosse um mágico, um bobo da corte, para diverti-lo. Herodes era um homem indiferente, cínico, zombava de Jesus, dirigia blasfêmias para Jesus. E diante de toda obstinação e persistência na maldade do coração de Herodes, diz que Jesus permaneceu em silêncio. Amado, não perca seu tempo aí fora no mundo respondendo aos zombadores. E o cara lá fica escarnecendo, um escarnecedor, e você vai ficar perdendo o teu tempo discutindo com os escarnecedores. A melhor resposta é o teu silêncio, amado. Deus vai agir através do teu silêncio. Então veja aqui como é que isso se dá na vida, em Romanos 8:1. Porque nós precisamos de entender, muitas das vezes dizemos, Deus, por que o Senhor está em silêncio? Por que o Senhor está em silêncio, meu Deus? Tantas coisas acontecem no mundo. Por que o Senhor não impede um marginal de pegar uma arma e dar um tiro numa pessoa? Tantas pessoas inocentes que morrem. Olha, amado, se Deus impedisse, intervisse em todos os gatilhos do mundo, onde é que estaria, humanamente falando, não para a salvação, mas humanamente falando, o nosso livre-arbítrio de agir no mal ou no bem? Aquilo que o homem semear, isso o homem também se fará. Então vamos lá, em Romanos 1, versículo 18, diz assim a palavra: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, o quê? Indesculpáveis. Porquanto tendo, olha lá, olha a fundamentação de Paulo. Porquanto tendo conhecimento de Deus, o que fizeram? Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Antes de ler o 28, veja, amados, Deus se revela na criação, amado. Deus se revela em todas as coisas, mas diz que certos homens, não considerando a revelação e a manifestação de Deus, fazem para si ídolos e tornam a adoração, ao invés ao Criador, tornam-a para as criaturas. E não glorificam a Deus como digno de toda glória. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, diz a palavra. E diz que eles, se inculcando por sábios, se tornam loucos. Você sabe a pessoa
extremamente convencida, acha que sabe de tudo. O último rosquinha do saco de biscoito, você sabe? E não dá ouvidos para ninguém, e acha que sabe de tudo na vida, ao momento que ela não ouve mais a voz de Deus. Não ouve. Ela diz, Deus diz, já que você sabe de tudo, já que você é senhor de tudo, então segue o teu caminho. Torna-se louco, torna-se coração empedernido. Aí diz no versículo 28, olha lá. E por haverem desprezado, olha lá, o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então nós olhamos o mundo e dizemos, Deus, por que há tanta maldade no mundo? Parece que Deus está lá em silêncio, com uma barba branca, sentado no trono, velhinho, sem condição de agir. Não, amados, é que tais pessoas, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, por serem insensatos, loucos, pérfidos, amigos do prazer, inimigos de Deus, mentirosos, desobedientes aos pais, o coração deles foi entregue a uma mentalidade reprovável, exatamente para praticarem o mal, e não somente praticam, mas aprovam os que tais coisas praticam. E nós vimos agora, há poucos dias, jovens, e isso é um testemunho, apenas quero lhes dizer como testemunho, jovens levantando bandeiras comunistas, bandeiras de extrema esquerda, fazendo o quê? Destruindo igrejas. Quebrando a cruz de igrejas, distribuindo e queimando templos. Em nome do socialismo, em nome do comunismo, em nome da ideologia que eles acreditam. Isso está exposto para toda a humanidade. E nós vemos lá um líder religioso, como o senhor Papa Bergoglio, que ao invés de se preocupar com as suas igrejas queimadas, se preocupa com a Amazônia. Cadê o seu pronunciamento quanto às suas igrejas queimadas? Então, amados, nós precisamos de pensar, porque Deus está em silêncio. Não é Deus que está em silêncio. Deus está agindo, amados. E estas pessoas terão condenação maior se não houver da parte deles arrependimento. Então eu quero pregar, amados, aqueles a quem a voz de Deus está chegando, que os vossos corações empedernidos sejam quebrados, quebrantados por esta pregação evangelística, e que vocês possam chegar à luz e à clareza do arrependimento, para entenderem que só existe um caminho, uma verdade, uma vida, só existe um Salvador, e o seu nome é Jesus Cristo. Seu nome é Jesus Cristo. Então, amados, há momentos em que o silêncio é eloquente, eloquentíssimo. O silêncio de Deus foi eloquente na pessoa de Jó, na pessoa de José, nos irmãos de José e perante Herodes. Agora eu preciso de chegar a um ponto e perguntar à igreja, qual é a ideia que nós temos de Deus? Existem pelo menos 3 posições. Em primeiro lugar, o ateísmo. Há pessoas que não acreditam em Deus. Em segundo lugar, existe o deísmo. Ou seja, pessoas que aceitam a existência de Deus, mas negam a possibilidade que haja comunicação com Ele.
Esse é o deísmo. Como se Deus tivesse dado corda num relógio e abandonado o relógio por si só. Pois eu quero lhe dizer que isto é uma mentira de Satanás. Deus está no controle e Ele age na história, assim como Ele agiu em nossas vidas, abrindo os nossos corações, porque nós estávamos mortos em pecados e delitos, e se não fosse Ele abrir os nossos corações, nós aqui não estaríamos esta manhã. E existe o teísmo. O teísmo é a afirmação da existência de Deus. A afirmação de que existe um Deus criador dos céus e da terra e que Ele se revela a nós, que Ele fala conosco e ouve a nossa voz. Esta é a minha fé, esta é a sua fé, é isto que nós cremos. E nós cremos porque assim como Ele abriu o coração de Lídia, Ele abriu o nosso coração também. Ele abriu também os nossos corações. Então, minha amada igreja, família espiritual, não permita que o seu coração esfrie. Não permita que nenhuma amizade mundana esfrie o seu coração. Que nenhum que tem essas posições, ou um ateu, ou um deísta, ou alguém que está aí envolvido em alguma ideologia que afasta Deus, que persegue os cristãos, que mata a igreja, como na Nigéria, na Coreia do Norte, na leste da Rússia, no Irã, em tantos outros países, na Índia, que não mata, mas há 33.333 deuses do panteão hindu, onde uma vaca é adorada como Deus, e Deus está lá não sei aonde, apenas 21 milhões de cristãos. Então, amado, não permita que nenhuma ideologia, nenhuma crença equivocada, nenhum pensamento do mundo interfira na sua vida com Deus, interfira na sua comunhão com Deus. Não permita que nenhuma voz extraviada, uma voz estranha de lobos, afaste a tua vida da comunhão com Deus. As ovelhas reconhecem a voz do pastor, as ovelhas ouvem a voz de Deus. As minhas ovelhas eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você é ovelha, você é de Jesus. Então as más conversações corrompem os bons costumes. Muitas das vezes a nossa vida espiritual quer engatar, mas tem alguém lá puxando a tua perna, puxando você. Você sabe, sorrateiramente, puxa daqui, puxa de lá. Não faz descaradamente para você não despertar. O diabo não aparece para você com 2 chifrinhos, um rabinho de seta, uma pata rachada, saindo fumaça do nariz, uma cabeça vermelha com 2 chifres. Eu sou o vingador. Caverna do dragão. Não é assim, amado. Você ainda não viu o final do Caverna do Dragão? Agora tem lá no YouTube, saiu o final. Depois de 35 anos saiu o final. Então, amado, eu quero dizer assim, não é assim que o diabo aparece. Ele aparece disfarçado. Ele normalmente aparece com uma boquinha assim, bota um batomzinho. Normalmente é assim, né? Você sai para a rua, tem um monte de capeta para tudo quanto é lado. Está repreendido. Estou brincando. Mas ele não vai aparecer para você descaradamente, eu sou o Satanás. Não, sai de reto o capeta daqui. Ele vai querer te enganar. Ele vai querer aparecer como uma proposta boa. Não, isso aqui é uma coisinha boa. Não tem problema. Você sabe, essa coisa de falar que não tem problema me dá nos nervos. Tem problema sim. Muita coisa tem problema sim. Então precisamos estar atentos a isso, amado, para que possamos ter pureza nos ouvidos e compreender a voz de Deus. O que é que diz o Apocalipse? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou na porta batendo. Se alguém abrir, eu entrarei e terei comunhão com ele.
Então, muitas das vezes, Deus está lá batendo. E como você não tem experiência com Deus, ou como você está dando muito ouvidos ao mundo, você não ouve a voz de Deus. Samuel, Samuel. Aí ele vai lá nele. Oi, Eli, profeta. Que tudo bem? Você me chamou? Não, não te chamei não. Vai dormir. Samuel, não. Aí Eli, o profeta, não. Espera aí. É Deus que está chamando ele. Olha, volta a dormir, Samuel. Se você ouvir de novo esta voz, você diga assim: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Então, às vezes, Deus está lá, amado, te incomodando, falando ao coração. Ame a minha casa, pregue a minha palavra, testemunhe o meu nome, seja alguém que ombreie o ministério. Sim, amado, Deus fala essas coisas. Honre a minha palavra. E tem alguém lá por trás, puxando o tapete, jogando uma voz mentirosa. Não é assim. Vamos lá, estratégia humana. Meu amado, ouça a voz de Deus, amado. Eu tenho convicções nesta manhã, amado, que o Espírito Santo de Deus quer transbordar no teu coração uma gloriosa chuva de bênçãos da sua voz tremenda. Mesmo que no silêncio de Deus, a tua fé vai ser fortalecida, amado. Olha lá em Hebreus 1:1. Estamos nos 5 minutos. Hebreus 1:1. Diz assim a palavra: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Diga aí a glória a Deus, amado. Diga assim: a palavra de Deus é poderosa. Do grego, dinamis. Diga dinamis. É poder de dinamite. Ele diz: depois de ter feito a purificação dos pecados, sentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos que herdou mais excelente nome do que eles. Meu amado, eu quero dizer que pelo poder da palavra, em nome de Jesus, coisas tremendas de Deus ocorrem na vida de um cristão, amado. O seu coração é aquecido pela palavra, a sua mente é despertada, seus olhos espirituais são iluminados, você passa a ter discernimento do Espírito para compreender o bem e o mal, para compreender quando Satanás astutamente tenta vir com as suas estratégias, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Você passa a compreender que a carne intenta contra a vida espiritual. Você passa a compreender que a carne está sempre tentando jogar frieza na tua vida espiritual. E você vive como a palavra de Deus diz: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, como um cristão não nécio como as virgens nécias, que saíam lá sem azeite e queria que a outra desse azeite para ela, disse: vai lá, compra teu azeite. Então quer dizer que eu tenho aqui a minha vida espiritual, estou aqui trabalhando alertamente, atentamente, agora eu vou te dar meu azeite e vou morrer, ficar para fora da aliança. Então, meu amado, que nós tenhamos vigilância na vida. Vigilância. Estejamos aptos para ouvir a voz de Deus, prontos para ouvir. Salmo 19. Vamos lá, rapidamente. Versículo 1. Diz assim a palavra: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia. Uma noite revela conhecimento, outra noite. Olha lá, não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa: que Deus nos use a nós para que esta palavra possa correr por todo o mundo, amado. Deus é soberano, Ele se revela. Versículo 7 diz a palavra: a lei do Senhor é perfeita,
ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. E o que é que ele faz? Ilumina os olhos. Olha, que eu receba na minha vida e você receba na sua vida a palavra, os mandamentos, a lei do Senhor, a vontade de Deus, aquilo que ilumina os olhos, purifica o coração, restaura a alma, levanta os caídos e os abatidos. Este é o poder da palavra de Deus. Se o seu silêncio é eloquente, discursando uma noite para outra noite, fazendo com que o seu conhecimento passe por toda a terra, já a sua voz declarada é poderosa, ela é capaz de restaurar, de converter, de libertar, de gerar vida, tira uma pessoa da morte para a vida, tira do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esta é a palavra de Deus. Você lembra quando Jesus, olha, estamos vendo aqui as facetas do poder da obra, da palavra, quando Jesus estava no deserto e Satanás, um péssimo exegeta, ele usou a palavra de Deus para tentar corromper a vida de Cristo. Ele disse: olha, lança-te aqui abaixo, porque os anjos, está escrito que dará ordens a teu respeito para que te guardem. Então ele pegou um texto fora do contexto para arrumar um pretexto. Não é verdade? E muitos de nós, às vezes cristãos, Deus, eu estava te honrando e aconteceu assim, assim, assim. Sim, meu filho, mas olha, existem dois caminhos para ir para a igreja. Um que é curtinho e é tiroteio. O outro que você tem que dar umas 10 voltas a mais, mas é tranquilo. Você insiste em passar pelo caminho do tiroteio dizendo: eu vou para a igreja, eu sou de Jesus, os anjos vão me guardar. Quem foi que te ensinou isso? Ensinou errado. A resposta de Jesus para Satanás foi: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí eu dizia: não, Deus, a culpa foi sua, Senhor, porque eu estava indo para a igreja. Então, meu amado, nós precisamos de ter o texto bíblico dentro do contexto para ouvir a voz de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Aí sim, em nome de Jesus, que os anjos de Deus estejam acampados ao teu redor. Então eu preciso terminar, amados. Então esta é a mais gloriosa experiência do cristão. É ter um Deus com quem ele possa falar. É poder abrir o coração para ouvir a sua voz. Já por outro lado, a maior tragédia é quando nós não reconhecemos mais a voz de Jesus. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Ou a palavra de Deus vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da palavra de Deus. Então, amados, esta é a maior tragédia. Quando por causa do pecado ou da nossa fuga das coisas de Deus, do compromisso com Deus, o nosso coração se endurece. Muitas das vezes estamos fugindo de um compromisso com Deus e a sua obra, fazendo as coisas da nossa maneira, criando desculpas para Deus, até que o coração se esfria. E aí a pessoa descobre o quão grande valor que tinha nas mãos quando perde. Tem gente que só dá valor depois que perde. Não espere você perder, amado, alguma coisa. Não espere você mancar como Jacó. Jacó precisou ter o anjo metendo a mão na coxa, desarticulando. E ele ficou lá mancando, e quando já não podia mais nada, ter força nenhuma, só lhe sobrava agarrar o anjo e dizer: agora só vai sair daqui se você me abençoar. Ele entendeu que a única razão de bênção era que o anjo de Deus lhe abençoasse. Já não estava mais sobre a sua própria força. Então, amada igreja de Jesus, abra a porta para a comunhão com Deus. Porque não há nada que se compare com a delícia da comunhão com Jesus. Não há nada que se compare em ouvir a voz de Jesus. Os resultados são benéficos em toda a vida. Sob a orientação do Pai Celestial, tu viverás de forma saudável. O Provérbio de Salomão diz: aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Tu há de experimentar alegria, ternura,
consolação, alento, compaixão, paz e bem-estar. Jó disse: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Então você que ainda não ouviu a voz de Deus, se Jesus ainda não falou ao seu coração, se persiste o silêncio contínuo entre você e Jesus, se você não encontra resposta para as suas perguntas, aqui vai um conselho episcopal de alguém que quer o teu bem. Abra a Bíblia, porque Deus vai falar ao teu coração. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não há equívocos na palavra. O testemunho do Senhor é fiel e há de curar as chagas purulentas da tua vida. O Deus que fala, cumpre a sua vontade, cumpre a sua palavra. Os seus preceitos são retos, a sua palavra é justa. Ele é soberano, ele é Deus sábio. O seu temor é límpido e há de purificar o teu coração, há de lavar a tua alma. Diminua para que o espírito cresça. Esvazie a tua mente do secularismo, das más influências. Permita-se viver uma grande experiência na vida espiritual, ouvindo a voz de Deus. E ainda quando te parecer que Deus está em silêncio, a tua fé será nutrida, os teus músculos serão fortalecidos, e pelo testemunho e aprendizado bíblico, você vai começar a dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Que assim seja, assim diz o Senhor.